primeiro livro. E aí já vai dar mais de 30 páginas, porque o livro, né, até 30. Passou 30 páginas, já consideram um livro, né? Mas vocês se centralizem só nas questões da prova. Meu Deus, quanto As pessoal questões bota mesmo. outro material? Eu tenho que iniciar a minha, pela evolução, né? Peguei as dicas que o senhor dá aqui nos vídeos, já comecei a. Mas já deu quase 10 páginas, só a evolução. Não, a evolução, rapaz, dá só duas ou uma página ou duas para você botar mais que isso, não. Basta colocar a evolução ali a partir de 34, acentuando em 65, e com a Constituição de 88 e a emenda constitucional número 3 de revisão. Você pontua esses aspectos aí, dando alguma a contextualização das coisas, é suficiente. Eu tô exagerando, é umas 4 ou 5 só. Eu sei. A forma que eu dou para 10 páginas para ver se vocês escrevem duas sobre o assunto. Pois é, vamos ver primeiro aqui, hoje, a questão do mandado de segurança coletivo. Para eu falar no mandado de segurança coletivo, eu acho que vocês pagaram mandado de segurança e procedimentos especiais. Eu não sei se acho que o professor de procedimentos especiais está dando mandado de segurança, não é isso? Dá sim, professor. Carlos Wagner. Porque eu pergunto porque eu peguei várias turmas num determinado período que o professor de procedimento especial não estava dando mandado de segurança. Aí eu trabalhava mais a questão do mandado de segurança para poder entender o mandado de segurança coletivo. Agora não, eu faço apenas uma análise sobre o aspecto dos requisitos do mandado de segurança. E aí, dentre esses requisitos, eu dou uma visão aí da questão do direito líquido e certo, porque é um dos temas mais emblemáticos do mandado de segurança e é um dos temas mais equivocados quanto à forma que se coloca, tanto teórica como prática, a questão é essa. Aí eu enfatizo um pouco a questão do direito subjetivo, e aí já vamos para o mandado de segurança coletivo, porque o mandado de segurança coletivo mesmo, a lei só tratou em 2 artigos. Então, o legislador foi muito econômico na regulação do mandado de segurança coletivo. Vocês vejam como foi diferente com o mandado de injunção, tá certo que o mandado de injunção não existia nada, né? Mandado de segurança, muita coisa para ser tirado de outros dispositivos do mandado de segurança do que diz respeito ao mandado de segurança individual. Aí se aproveita para o mandado de segurança coletivo. Pois bem, o mandado de segurança é um instrumento processual, você já sabe, de berço constitucional, eminentemente brasileiro, é um instrumento processual típico do Brasil, falam assim, toda a doutrina nacional e estrangeira, que veio atender a partir da década de 30, a questão de demandas contra o Estado. Na década de 30, 40, o Estado ainda era muito carente de normas regulamentadoras, limitadoras de suas atividades, e principalmente aí na atividade administrativa. Não é à toa que o livro de Seabra Fagundes é Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, escrito na década de 30, né? E aí vocês vejam como é interessante. Era exatamente ali, por essa evolução. Quem quiser, o material sobre mandado de segurança eu tenho aqui na parte dos roteiros do site do professor Barro, né? E aí eu mostro uma evolução constitucional e legal do mandado de segurança, onde eu mostro a questão do mandado de segurança, quando ele foi criado, e as suas condições, quando ele foi criado em 34. Aí, quando eu falei ali do controle de constitucionalidade, eu falei bastante, eu falei alguma coisa a respeito desse tema também, porque nós estávamos ali numa fase ainda de aceitação
e de consolidar uma ideia ainda para o controle dos atos administrativos, para depois vir a questão do controle de constitucionalidade. No Brasil, ali na década de 30, ainda era muito incipiente, né? Apesar de já existir o controle de constitucionalidade difuso desde a Constituição de 91, no entanto, naquela época quase isso não funcionava, era muito precário. E aí o controle de legalidade dos atos administrativos era sempre no âmbito administrativo. E o mandado de segurança foi criado para ter um papel mais destacado nessa área, nessa seara, né? Pois bem, e aí nós criamos o mandado de segurança, e o mandado de segurança é um instrumento processual contra atos do poder público. Esse aspecto é interessante. Contra atos do poder público. Não cabe mandado de segurança contra atos da atividade privada, na atividade privada. Só o abuso e a ilegalidade é na atividade pública. Então, para que é o mandado de segurança? Exatamente para coibir a ilegalidade e o abuso de direito, o abuso de poder no exercício da atividade administrativa, né? Então, o mandado de segurança, já no meado da década de 70, ele veio ser considerado como uma ação. Ele não era considerado como uma ação, por incrível que pareça. A doutrina não aceitava até então, apesar de ter sido criado na década de 30, ter sido regulamentado logo em 34, em 36, ele foi criado na Constituição de 34, regulamentado em 36, ele não... aí extinguiu-se em 37, restaurou-se em 46, foi regulamentado de novo em 51. Ele não... nunca se prestou, primeiro, a ato privado. Segundo, ele ato público, desde que esse ato público seja ilegal ou abusivo. Esse é o aspecto interessante. Mas ele não era considerado como ação porque denominava, como eu estava falando, a doutrina, denominava de remédio jurídico legal, remédio heróico, instrumento processual heróico, urite, mandamos, todas essas expressões eram utilizadas, mas ninguém utilizava como sendo uma ação. Em 74, houve um congresso em comemoração aos 40 anos do mandado de segurança, em São Paulo, um congresso de muita repercussão na época, dentro das proporções de repercussão do congresso naquela época. Nesse congresso, o ministro Carmar Veloso apresentou uma palestra sobre direito líquido e certo. Nessa palestra sobre direito líquido e certo, ele trouxe a ideia de mandado de segurança ser uma ação, como outra ação qualquer, só com a diferença. Era uma ação de berço constitucional e que, além de suas condições gerais, o mandado de segurança tinha umas condições especiais, específicas. Essas condições seriam um instrumento processual, contrato do poder público, esse ato do poder público que fosse ilegal ou abusivo e que se constituísse o direito de buscá-lo através do instrumento processual mandado de segurança fosse líquido e certo. O ato ilegal ou abusivo, a doutrina procurou fazer uma distinção entre um e outro, dizendo que ato ilegal era aquele que afrontava a lei e ato abusivo era aquele que afrontava os princípios. Isso não prevaleceu na jurisprudência, porque a jurisprudência diz que se o ato é ilegal, ele é abusivo, quando ele é abusivo, ele é ilegal, então a jurisprudência não distingue o ato abusivo do ilegal. Todos os dois consideram como fundamentais a concessão de um mandado de segurança, uma vez configurado, qualquer que seja a hipótese. E aí, isso foi bom para você não ter o preciosismo de indicar se o ato é ilegal ou abusivo e o juiz, eventualmente, indeferir porque você disse uma coisa e era outra, sob o entendimento dele. Então, foi uma vantagem não fazer essa distinção na
jurisprudência. Bom, o grande problema é no conceito de direito líquido e certo. Porque direito líquido e certo sempre foi trabalhado como aquele direito translúcido, claro, evidente, patente, incontestável, incontroverso. Tem até as expressões, claro como a luz solar. Agora, o que é um direito? Claro como a luz solar, translúcido, transparente, evidente, incontroverso, incontestável. Que direito é esse? E aí, Carlos Mário Veloso, nesse congresso, ele resgatou um conceito de direito líquido e certo do ministro Costa Manso, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1936, quando o mandato de segurança tinha sido criado. E ele, ao enfrentar o tema pela primeira vez, ele trabalhou exatamente esse conceito de direito líquido e certo. E não, trabalhou esse conceito, mas, logicamente, isso ficou arquivado lá no Supremo Tribunal Federal. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, né? Se não se publicasse em algum livro, alguma coisa. Carlos Mário Veloso resgatou isso na década de 70, você imagina, 40 anos depois. E trouxe à tona esse conceito de Costa Manso, que diz o seguinte, aqui, eu trabalho com ele aqui, ele diz que entende que o artigo 113, que é o da Constituição da época, né, inciso 33, empregou o vocábulo direito como sinônimo decorrente da lei ou da norma jurídica, direito subjetivo. Olha, então ele fez a análise à luz da divisão do direito objetivo e direito subjetivo. O que é direito subjetivo? É a faculdade que tem cada pessoa de ser titular de um direito em razão da ordem jurídica. E o que é a ordem jurídica? É o direito objetivo. Então, olha, ele começa dizendo exatamente isso. Empregou o vocábulo direito como sinônimo decorrente da lei ou da norma jurídica. O decorrente da lei aqui, o que é que decorre da lei? O direito subjetivo. A lei é o quê? É o direito objetivo. Então, aí ele diz, a expressão não aludiu à própria lei ou norma, porque essa é direito objetivo. Então, para ele, o que é? Direito subjetivo, direito líquido e certo, não é o direito objetivo, é o direito subjetivo. Isso é muito importante, porque até hoje, se você pegar as petições de mandado de segurança, pode pegar qualquer petição de mandado de segurança, ainda se trabalha com a ideia de direito líquido e certo sem o direito objetivo. Aí diz, olha, a norma é muito clara, é translúcida, transparente, independe de interpretação, é incontestável e sofismável. Isso é direito objetivo. E a norma, ela existe ou não existe? Ela não tem essa história de ser clara, não. A norma, ela é trabalhada, a norma ou a regra jurídica é trabalhada como forma de se interpretar. Tá certo? É por isso que ele diz, o remédio judiciário não foi criado para a defesa da lei em tese, quer dizer, não é a lei que é clara, translúcida, não. Quem defende o seu direito, isto é, o direito subjetivo, ela é dirigida a quem defende o seu direito subjetivo, reconhecido ou protegido pela lei, que esse é o direito objetivo. O direito da parte é constituído por uma relação entre a lei e o fato. Esse aqui é o detalhe. O que é o direito subjetivo? É essa relação entre a lei e um fato. Você é proprietário de um bem. Então, a sua condição de proprietário nasce do direito vigente, que lhe assegura essa condição. Mas o seu direito subjetivo é você ter a faculdade, o poder de ser proprietário, que a ordem jurídica lhe autoriza. Mas você só é proprietário se você preencher determinados requisitos e possuir esse bem como proprietário e preencher os requisitos previstos em lei. Olha aí. Então, ele diz exatamente isso. Essa condição entre o fato e a lei é que constitui o direito subjetivo. A lei é direito objetivo. A faculdade do direito que se tem é subjetivo. E isso nasce de uma situação fática, de uma situação em que essa situação é assegurada por lei. A lei, porém, essa é incontestável, ninguém é lícito ignorar, e com o silêncio ou obscuridade, a decisão dela não se exime o juiz de sentenciar ou despachar, porque só se exige prova de lei quando se trata de lei estrangeira ou local.
Isso mesmo se não for notoriamente conhecido. Hoje em dia, está desaparecendo em razão exatamente de hoje se poder ter a fonte de uma lei, tanto local como nacional, através da informática, né? Você veja como uma lição aqui de mais de 70, 80 anos, né? Hoje ela está começando a desaparecer no que diz respeito a regras que sempre entendeu que o direito internacional e direito local precisa ser comprovado, porque só existe prova de fato, prova de direito, só esse, o internacional e o local. E isso, com o tempo, está desaparecendo, essa história de provar direito local. Por quê? Porque você basta citar a fonte onde você pode ir buscar, e dali mesmo você, de um computador, de um celular, você acessa aquela norma. Repare como é interessante esse aspecto da mudança dos tempos na história, os costumes, as coisas, que vão mudando a própria forma de se interpretar, entender e compreender um dispositivo legal. Não é? Pois bem, aí ele diz, só se exige a prova do direito estrangeiro e local. O fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável. Quer dizer, o fato, a situação, por exemplo, de proprietário, a sua condição de possuidor, a sua condição de ter comprado, adquirido uma coisa, esse é que você tem que comprovar, que é a situação fato. Para obter o mandado de segurança declarado, o fato é que o peticionário deve tornar certo e incontestável. Tornar certo e incontestável é que você tem que comprovar isso. O fato não é só narrado, olha, aí é aquela história. Sempre foi assim no judiciário, viu, minha gente? Essa lição é importante porque ela não é só para mandado de segurança, serve para qualquer processo. Qualquer processo você tem que comprovar o fato. Você não precisa, não é bastante que você faça uma narrativa, não. Por mais bem elaborada que seja essa narrativa, não significa nada, não. A questão é que a narrativa tem que estar calcada em fato. Fato, sim. Este é que é incontroverso, incontestável, certo, determinado. Isso só com a prova. Eu afirmar, eu presumir, eu achar, olha, por isso que o achismo, é por isso que presumir, entender, isso não vale nada. Em processo, em direito, é assim. Não vale nada para você discutir em juízo. Uma história, por mais bem elaborada que seja, não vale nada. Ela precisa de ser comprovada. Muito bem. No processo, na lei, o juiz se vale dos processos de interpretação. Tá vendo? E dos fatos, você tem que comprovar. O juiz nunca pode alegar que é incapaz de resolver um problema com relação ao direito. Não, ele faz o trabalho de interpretação no que diz respeito ao direito. No que diz respeito aos fatos, ele verifica se está comprovado. O que significa isso? Que o direito subjetivo ele tem que ser comprovado. E o que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo é o direito subjetivo quando você já tem condições de comprovar. Como no mandado de segurança, essa prova tem que ser trazida de plano significa dizer que você tem que trazer com a inicial, tem que ser uma prova documental, logicamente. O que significa isso? Significa que você não pode fazer dilação probatória do mandado de segurança. O mandado de segurança não comporta uma dilação probatória, não comporta instrução, não comporta você apresentar a prova depois de ingressar com o mandado de segurança. Você tem que trazer com a inicial. Se você traz a prova dos fatos com a inicial, você tem o quê? O fato provado, certo, incontroverso, incontestável, certo? Se você não faz essa prova, não é caso nunca de mandado de segurança, pode ser outra ação. Uma ação ordinária, uma ação comum hoje. Mesmo contra o Estado, sim, mas não pode ser um mandado de segurança, se você não tem a prova. Se é uma matéria que tem que comprovar através de perícia, de documento, de perícia, de testemunha, de ouvido de depoimentos, de inspeção judicial, qualquer outro meio de prova que não possa trazer com a inicial, não pode ser nunca mandado de segurança. Então,
O que é o direito líquido e certo? É o direito subjetivo, direito líquido e certo é o direito subjetivo, o seu direito que está provado. E o direito subjetivo é quando existe uma situação fática, você comprova a situação fática de plano, e uma vez comprovada a situação fática, você estará atendendo o requisito do direito líquido e certo. Direito subjetivo, líquido e certo. Essa que é a expressão correta. E é isso que você tem que buscar. Comprovar a sua situação do seu direito subjetivo. Bom, primeiro, isso vale para todo e qualquer processo. Os outros processos, eles não têm um direito, não é chamado de direito subjetivo, porque você não, nem todos os processos você pode comprovar de plano. Esses que você não pode comprovar de plano, o direito subjetivo não está ainda incontestável, controverso, certo, determinado, não. Agora, quando você conclui a instrução, aí você tem o quê? Você tem seu direito subjetivo agora líquido e certo. Então, todo processo que culmina com a conclusão da prova, que restou satisfatoriamente demonstrada aquela situação fática que você descreve, passa a ter um direito subjetivo, passa a ter, nesse momento, o direito subjetivo líquido e certo. E é por isso que o juiz julga procedente seu pedido. Se o direito subjetivo não for líquido e certo, ou seja, se você não comprovar, então o juiz não vai conceder esse direito. A mesma coisa no mandado de segurança. O mandado de segurança tem um agravante. Se você não comprovar logo com a inicial, o juiz não vai conceder um mandado de segurança. Ele vai denegar. Só tem um detalhe. Denegar um mandado de segurança por falta de direito líquido e certo, que é o direito subjetivo, não significa dizer que o seu direito foi negado ou não foi reconhecido. É que um mandado de segurança, quando ele é extinto sem por inexistir direito líquido e certo, subjetivo líquido e certo, ele é considerado extinto sem análise do mérito. Esse detalhe é muito importante. Bom, minha gente, aí você diz assim, professor, então, hoje em dia, por exemplo, um processo que o juiz julga antecipadamente, a parte apresenta contestação, o demandado apresenta, a parte apresenta inicial, o demandado contesta, e ambos já trouxeram a prova, embora seja uma ação comum. O juiz julga antecipadamente e já concede o direito requerido pelo autor, porque a situação fática está já devidamente, satisfatoriamente provada. Então, seu direito subjetivo é líquido e certo. Isso é um ponto. Se você não tem mais prova a produzir e tiver satisfatoriamente comprovado o fato, e o direito amparar esse fato, o juiz vai julgar procedente esse pedido de qualquer ação. Olha o detalhe como é interessante. A importância desse conceito. Agora, para o nosso direito coletivo aqui, o que é importante? É importante que você troque a palavra direito subjetivo líquido e certo por direito coletivo líquido e certo. Qualquer um dos direitos coletivos que nós vimos aí na classificação dos direitos coletivos, uma vez comprovado de plano, e se trata de um ato abusivo ou ilegal praticado pelo poder público, você pode entrar com mandado de segurança coletivo. Olha aí. Mandado de segurança coletivo, por quê? Porque é um direito coletivo. É um direito difuso, é um direito coletivo estrito sensu, é um direito individual homogêneo. Primeiro ponto. Segundo ponto. É mandado de segurança porque você está tendo condições já de comprovar a sua situação fática completa da abusividade do direito, da ilegalidade do direito, da situação fática completa. Aí você pode entrar com mandado de segurança. Por isso que é possível, é cabível mandado de segurança contra em matéria de direito coletivo também, se esta hipótese ocorrer. A mesma hipótese que ocorrer com um direito subjetivo, com um direito individual, com um direito seu, se vier a se configurar através de um direito coletivo, seja ele difuso, coletivo, estrito sensu, individual homogêneo, contrato do poder público, é possível também o mandado de segurança.
Professor, como é que se configura essa situação toda numa situação prática? Eu vou dar um exemplo prático aqui que vai ajudar muito vocês a entender como é a questão relativa à possibilidade de um mandado de segurança ser utilizado e concedido. Vou trazer um exemplo aqui fácil para e dentro da nossa área aqui da faculdade. Vamos admitir que um de vocês esteja fazendo o curso já aqui nessa fase final, mas você começou o curso em Brasília. Por quê? Porque você estava morando em Brasília e fez um concurso para lá, ou fez um concurso e foi para Brasília. Com 1 ano ou 2 que você estava trabalhando, você começou a estudar lá numa faculdade em Brasília, de Direito, curso de Direito. E aí você foi transferido de ofício para Natal. Transferido de ofício você não pediu, foi embora você tivesse talvez até com muito desejo de vir para Natal. Olha, você tem uma vaga lá em Natal, vou botar você para Natal. Ótimo. Aí de ofício você foi transferido para Natal. Quem é transferido de ofício, aí o direito prevê. O Estatuto do Servidor Público prevê que o servidor público transferido, cursa qualquer área de conhecimento e transferido de ofício pela autoridade administrativa, pelo órgão onde ele trabalha, tem o direito de, onde chegar, se matricular naquela fase que se encontrar. Se está no meio do semestre, no começo, no fim, não interessa. No mês que você é transferido, você tem o direito de requerer a sua, o seu ingresso numa faculdade aqui, no caso é que você foi transferido para Natal, aqui em Natal. Então, você chega aqui, vai na universidade, vamos admitir, mostra que você morava em Brasília, trabalhava lá, mostra o ato que foi, apresenta o ato que foi publicado, determinando sua transferência de ofício para Natal, prova que você tem, que você cursava o curso lá em Brasília, na faculdade e tal, estava pagando as matérias tais ou tais nesse semestre, vamos admitir tudo isso. Então, você tem condições de provar tudo isso. E aí, a universidade, não, mas já está quase no final do semestre, eu não vou transferir, vamos dizer que seja por isso. Aí você disse, não, mas eu tenho direito a ser transferido em qualquer época. Eu não quero perder mais o semestre por causa desse problema de você não achar. Aí você entra com mandado de segurança. Aí você olha, prova que trabalhava no serviço público, prova que foi transferido nesse serviço público de Brasília para Natal, você também tem prova, você tem documento disso. Prova que você cursava o curso de Direito em faculdade tal, você também tem condições de provar, tem documento para isso. E agora tem a prova de que a universidade indeferiu o seu pedido. Pronto. Você tem prova de todos os fatos que ocorreram. Então, está vendo aí o detalhe? Com a prova desses fatos que ocorreram, você tem o quê? Um direito subjetivo. Por quê? Porque na ordem jurídica brasileira tem um dispositivo da lei que diz que se você for transferido em qualquer época do ano e estiver cursando qualquer faculdade ou qualquer nível de conhecimento, você tem o direito de ser transferido. Então, o que acontece? Você provando tudo isso, se a universidade ou colégio que foi que você estava cursando indeferir, você também tem a prova de que foi indeferido, e aí você entra com mandado de segurança e ele será, com certeza, concedido. E seu direito subjetivo é líquido e certo, por quê? O seu direito subjetivo, que é aquele que a lei assegura de você ser transferido e ter direito a continuar a estudar em qualquer época do ano, isso é que é o direito subjetivo que nasce para você. Esse direito subjetivo é previsto na lei. Aí é direito objetivo. O que está previsto na lei é o direito objetivo. Agora, a sua situação fática de ser servidor, de ser estudante, tudo isso é fato. Aí você tem que comprovar essa situação fática. Tá vendo? E ela nasce de quê? Da relação. Essa situação fato da relação entre esse fato
e a ordem jurídica. Se não tivesse uma lei que amparasse, você não tinha esse direito, você não podia também utilizar o mandado de segurança. Estão vendo aí como são as coisas? Esse exemplo é bem caracterizador de uma situação que é muito comum, inclusive, acontecer frequentemente, isso acontece, entendeu? E o mandado de segurança sempre é concedido em razão dessas circunstâncias. Ok? Muito bem. Isso é o que caracteriza bem o mandado de segurança e eu quero dizer que essas explicações elas são importantes porque elas são transferidas, do jeito que está explicado aqui, de forma plena para um direito o quê? Coletivo. A diferença é só essa. De direito subjetivo passa para um direito coletivo. Ok? E aí, por isso é que a gente agora pula tudo isso aí que tem no roteiro e vai lá para a Lei 12.016 de 2009, que foi a lei que procurou regulamentar o mandado de segurança coletivo, mas é a lei também que tratou do mandado de segurança individual. A título de reformar o mandado de segurança individual, modificar, aperfeiçoar, não aperfeiçoou nada, nem fez nada, e criou mais 2 artigos aqui na lei para criar o mandado de segurança coletiva. E os artigos são os artigos 21 e 22 da lei 12.016/2009, que é a lei nova do mandado de segurança. Como eu trabalhei mais de 30, 40 anos com a lei 1533, na minha cabeça ainda estou muito voltado para a lei 1533, que era a lei antiga do mandado de segurança, que era de 1950. Então, trabalhei a vida inteira, estudei muito mandado de segurança, tanto na faculdade como julguei. Para vocês terem uma ideia, no ano de 91, 92, eu julguei mais de 30 mil mandados de segurança em Natal. Só no ano de juiz. Mais de 30 mil, só no ano. Só no ano. 30 mil. Nesse ano eu julguei 33 mil processos. Mais de 30 mil foi, com certeza, mandado de segurança. Que era na época do mandado de segurança do Plano Collor. Para citar aí, só um ano de 28 anos que eu passei na magistratura, para vocês terem uma ideia, que eu devo ter trabalhado com mandado de segurança bastante. Eu trabalhei tanto com mandado de segurança, principalmente com a liminar do mandado de segurança nessa época, que minha decisão sobre a liminar do mandado de segurança nesse período, eu transformei ela num artigo, e denominei de inconstitucionalidade das normas impeditivas de liminares em mandado de segurança. Esse artigo, na época, foi publicado em muitas revistas nacionais. Revista de processo, revista de direito público, várias revistas. Pois bem, isso foi em 92. Esse trabalho foi publicado ali por volta de 92, 93. Quando foi agora em 2021, o Supremo Tribunal Federal acolheu a tese que eu escrevi há mais de quase 30 anos atrás, 28 anos atrás, 28 anos, não, 92, 90, não, 30 anos, quase 30 anos atrás. O Supremo agora acolheu e julgou nessa lei 12.016, julgou um dos incisos do artigo 7, que é o que cuida de liminar e mandado de segurança, julgou inconstitucional as hipóteses em que veda a liminar e mandado de segurança. Você veja, quase 30 anos depois que eu escrevi e decidi na época dessa forma. Certo? O Supremo, 28, 29 anos depois, veio acolher a tese que eu escrevi sobre ela e decidi na época, milhares e milhares, dezenas, centenas de milhares de mandados de segurança, minha gente. Só no ano foi mais de 30 mil, para vocês terem uma ideia. Tá certo? Bom, vamos aqui para os artigos 21 e 22, que cuidam, como eu já falei, do mandado de segurança coletivo. O que diz esse artigo 21?
Já se sabe agora que é mandado de segurança coletivo, porque o objeto do mandado de segurança coletivo é um dos direitos coletivos. Quais? Para ser difuso, coletivo, de senso, individuais homogêneos. Vamos ver se o legislador regulamentou isso bem. Diz o artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou às finalidades partidárias, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos direitos líquidos e certos à totalidade ou de parte de seus membros ou associados na forma dos seus estatutos e desde que pertinente às suas finalidades, dispensada para tanta autorização especial. Bom, esse artigo 21 tem uma série de informações que nós já conhecemos. Eu vou apenas identificar aqui nesse artigo que informações são essas. Primeiro, mandado de segurança coletivo. Ele cuida de um dos direitos coletivos, certo? Segundo, os legitimados. Quem são os legitimados? Partido político, representação do Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe e associação. São esses 4 legitimados. Repare que aqui é interessante, o Ministério Público não é legitimado. Eu estou chamando a atenção porque o Ministério Público, em todas as ações coletivas, ele é legitimado. Nós vimos aqui. Mas não é no mandado de segurança coletiva. E isso está na Constituição. Também dessa forma. Aqui, esse artigo 21 é uma repetição do que está na Constituição. Tá certo? Muito bem. Então, os legitimados do mandado de segurança coletivo são esses 4. E legitimado no processo coletivo, você já sabe. É aqueles que foram indicados, arrolados pelo legislador ou constituinte, no caso de Constituição. Tá? Agora, ele se refere aqui à questão da pertinência temática. Pertinência temática diz respeito, eu já falei isso para vocês aqui, expliquei, mas já trabalhou com as ações de controle de constitucionalidade. A questão diz respeito à questão do objeto limitado em razão da legitimidade ou do próprio objeto da demanda. Por exemplo, aqui o partido político ele pode impetrar mandado de segurança com o fim de quê? Na defesa de seus direitos. Direitos de quem? Direitos dos interesses do partido político. Mas qual o interesse do partido político, professor? Aqueles que estão definidos no seu estatuto. Cada partido político tem o seu estatuto, e ao definir no seu objeto os interesses que esse partido vai defender, tá certo? Esses interesses que ele vai defender é o que faz parte do objeto do mandado de segurança coletivo, ok? E também pode defender os integrantes, interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária. A finalidade partidária é a do, explicando melhor aqui, é a do estatuto. E dos integrantes, quem são os integrantes? Aqueles que são filiados ao partido político, tá certo? Então, quem é filiado ao partido político pode ser beneficiado com o mandado de segurança coletivo na defesa de seus interesses, tá certo? Segundo, pode também ser utilizado o mandado de segurança por partido político na defesa da finalidade partidária. Então, é para esses 2 fins que é possível se utilizar o mandado de segurança coletivo. Agora, para a organização sindical. Na organização sindical, para quem for sindicalizado. E quem é sindicalizado? Todo aquele que não precisa ser filiado a um sindicato, todo aquele que trabalha, ingressa no serviço público ou ingressa numa atividade privada e que essa atividade seja sindicalizada. Pronto. Ele já passa a integrar a condição de sindicalizado para os fins de proteção dos direitos coletivos. Não esqueçam esse detalhe, expliquei bem isso já lá atrás.
Entidade de classe. A entidade de classe são quem? Os seus... as ordens e os conselhos. E a associação. Nesses casos de entidades de classe, de parte de seus membros, de parte na defesa dos direitos líquidos e certos da totalidade. Direito líquido e certos aqui o quê? Direitos coletivos líquidos e certos. Você diz assim, professor, já que a doutrina definiu isso, por que o legislador não coloca? Ah, não coloca não. Isso foi botado a primeira vez em 1934, direito líquido e certo. Até hoje, para a doutrina explicar, só veio começar a explicar e se aceitar isso depois de 74, 75. Até hoje ele não se consolidou na doutrina. Se consolidou, aliás, na doutrina, mas na prática ainda se erra demais. Você, numa mudança legislativa, no texto de lei, não vai botar nisso, não. O correto era isso. Mas se você botasse direito subjetivo, você estava falando do mandado de segurança individual. Aqui era preciso que fosse mandado de segurança coletivo, direitos coletivos líquidos e certos. Certo? Direitos coletivos líquidos e certos. Aqueles que eu posso comprovar de plano. É isso que é o significado de direitos coletivos líquidos e certos. Então, aqui não tem coletivos. Quem é que tem que colocar essa palavra? E por que está dizendo? Em razão daquelas explicações que eu dei no início. Elas são importantes por isso. Para a gente saber que aí onde tem direito líquido e certo, e nós estamos trabalhando como dispositivo relativo ao mandado de segurança coletivo, são os direitos coletivos. Agora, quando eu estou lá na outra parte da lei de mandado de segurança, quando eu estou lá no outro inciso da Constituição Federal, na Constituição Federal nós temos 2 incisos, um cuidando do mandado de segurança individual e outro cuidando do mandado de segurança coletivo. Quando eu estou no inciso do mandado de segurança individual, tem direito líquido e certo lá. No mandado de segurança coletivo, não tem essa expressão. Diz só assim, são legitimados no mandado de segurança coletivo. Certo? Não tem. Mas a expressão lá no mandado de segurança, onde tem o inciso do mandado de segurança individual, é direito subjetivo líquido e certo. A expressão, quando eu estou trabalhando com mandado de segurança coletiva, é direitos coletivos líquidos e certo. Essa é a realidade. Certo? Bom. E aí, com relação a sindicato, ao sindicalizado, aos membros, a classe e associações são a totalidade de seus membros, ou de parte desses membros, ou associados, que é de membros, membros são das entidades de classe, associados das associações. Na forma de quê? Dos seus estatutos, associação na defesa de seus associados, se for o caso, ou pertinente às suas finalidades, se for uma associação na defesa de direitos difusos. Então, aqui está como está lá no Código do Consumidor. A associação pode ser na defesa dos associados ou de direitos difusos. Basta que se olhe no Estatuto que a associação é essa. No objeto do Estatuto está definido isso. Dispensado para tanto autorização especial. Não precisa de ter aquela autorização especial. Dispensado a autorização especial significa dizer que pode ser por assembleia, independentemente de ser uma autorização especial, individual, através de uma procuração ou de uma declaração. É isso que é como está também lá no artigo 82 do Código do Consumidor. Então, nós temos já essa situação no Código do Consumidor, temos no mandado de injunção, que nós vimos isso também, e temos aqui no mandado de segurança coletiva situações que dispensam sempre a autorização especial, para como isso é interessante para a gente compreender tudo aquilo que eu expliquei no início sobre associações. Ok? Bom, no parágrafo 1 desse artigo diz o seguinte: os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletiva podem ser, aí aqui diz, coletivos, assim entendido para efeito desta lei, os trânsito individuais de natureza indivisível e que seja titular, grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Bom,
Esses direitos aqui são chamados coletivos em estrito senso. E no inciso 2 diz, individuais homogêneos, assim entendidos para efeito desta lei, os decorrentes de uma origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Bom, esses dois incisos, apesar de terem seus objetivos alcançados, mas o parágrafo foi muito infeliz. Não tem incluído nas hipóteses, nas espécies de direitos coletivos, o direito coletivo, o principal do direito coletivo, que é o difuso. Com um detalhe, os principais mandados de segurança, ou quase todos os mandados de segurança coletivos utilizados no Brasil, os mandados de segurança coletivos no Brasil, 90% deles são utilizados no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos. Eles, minha gente, são sempre de direitos difusos. Aí você veja, o legislador cochilou. Não excluiu, mas não incluiu. Não botou expressamente como espécie de direito difuso. Muita gente, alguns doutrinadores, com preciosismo e sem maiores trabalhos de interpretação, diz que o legislador, uma vez excluindo, não cabe mandado de segurança contra direito difuso. Você pega todos os mandados de segurança do Supremo Tribunal Federal, são dezenas, centenas, utilizados por partido político, quase todo mês, toda semana, tem mandado de segurança do Supremo a respeito de impetrado por partido político. Todos eles são de direito difuso. Todos eles são de direito difuso, para você ter uma ideia. Então, o legislador foi muito infeliz no que diz respeito à questão relativa à regulamentação do mandado de segurança coletivo, minha gente, através dessa lei. Você veja que foi muito diferente do legislador e do mandado de injunção. O legislador do mandado de injunção foi de uma felicidade a toda prova. O legislador do mandado de injunção trabalhou as 3 espécies de direitos coletivos. E o direito individual, ele trabalhou, inclusive, de uma forma lá individual homogênea, de uma forma lá muito peculiar, que você pode impetrar um mandado de injunção individual e se prestar a ser coletivo para a defesa de direitos de outras pessoas depois do trânsito em julgado do mandado de injunção, e em idêntica situação você estendeu os efeitos, você não, o relator do processo. Tudo isso nós vimos no mandado de injunção. Chega aqui no mandado de segurança, e era para ter sido mais bem aquinhoado de vantagens e de maior expressividade de utilização, em razão de já existir mandado de segurança individual desde a década de 30, foi muito mal regulamentado, minha gente. Essa que é a realidade. E excluiu. Aqui excluiu não. Deixou de colocar o mandado como objeto do mandado de segurança coletivo o direito difuso. O que é que nós precisamos trabalhar para atender essa lacuna da ordem jurídica? Primeiro, é que na ordem jurídica são 3 espécies de direitos coletivos. Então, em princípio, nem se o legislador não tivesse falado de nenhum mandado de segurança coletiva, só podia ser dos 3. Ele colocou 2 e deixou o mais importante dos direitos de fora. Foi um grave equívoco que cometeu e não se pode deixar de fora, até porque você vai completar isso daí pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pode pegar aí qualquer mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal sobre matéria relativa a processo legislativo. Nossa! Ora, processo legislativo, quando afrontado um princípio constitucional do processo administrativo, legislativo, processo legislativo,
é afrontado o quê? Um direito coletivo da espécie difusa, é um direito pertencente a todos. Essa é a realidade. Um devido processo legal não pertence só a uma parte, e principalmente quando se trabalha com o processo legislativo, porque o processo legislativo ele não é destinado a A ou B, ele é destinado a todo alfabeto, vamos chamar assim, porque ele é destinado a todos. É uma coisa assim de grande inocência se dizer o contrário. Pois bem, então esse é um grave equívoco cometido pelo legislador ao regulamentar o mandado de segurança coletiva, através da Lei 12.016 de 2009, tá certo? E aí ficou esse artigo 21 com esse defeito. Aí vem o artigo 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categorias substituídos pelo impetrante. Esse artigo é um dos piores que já podia ser redigido. Quem redigiu esses dois artigos em mandado de segurança coletivo, eu tenho pena. Nunca ouviu falar de direito coletivo no Brasil, nem no mundo. Eu não entendo nada. Mandado de segurança coletivo, aqui ele está querendo dizer o seguinte, ele está querendo trazer para o mandado de segurança coletivo aquele artigo 103 do Código do Consumidor, que diz respeito ao fato, utiliza a mesma linguagem aqui, a sentença fará coisa julgada limitadamente. Não. A sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos. Tá, no artigo 103 lá, a leitura é assim, né? Aí diz, com relação ao direito difuso, com relação ao direito coletivo de licença, com relação ao direito individual homogêneo. Menciona um por um desses espécies de direito. Aí aqui ele diz, do mandado de segurança coletiva, a sentença fará coisa julgada. Vamos ler aqui direito. A sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá efeito limitadamente aos membros do grupo ou categorias substituídos pelo impetrante. Ora, membros do grupo ou categorias substituídos pelo impetrante é exatamente direitos coletivos de estrito senso. Ou seja, meu Deus do céu, o mandado de segurança coletivo produz efeitos após o trânsito em julgado limitadamente só a direitos coletivos de estrito senso. Isso é de uma ignorância que eu não acredito, pelo menos aquela história. Vocês, se assistirem, pelo menos nas aulas que eu dei, quem assistiu, pelo amor de Deus, nenhum de vocês pode cometer essa supedânea ignorância. Primeiro, de não saber classificar quais as espécies de direitos coletivos existem no Brasil. Segundo, uma sentença após o trânsito em julgado de qualquer processo coletivo só produz efeito limitadamente ao grupo, categoria ou classe. Isso é de uma... Eu não sei se eu falo burrice, ignorância ou má fé, eu não sei o que é que se diz disso, porque é de uma pobreza de conhecimento da matéria aí que não dá para a gente nem amenizar quem escreveu isso daí para mostrar que é um ignorante total em direito. Ele não sabe nem o que botou aí, porque não diz nada. Ou seja, apesar de não estar escrito, mas dentro de um sistema jurídico, e se trata do mandado de segurança coletiva, foi isso que eles tentaram regulamentar, não fizeram. Ele produz efeito a sentença após o trânsito em julgado, com relação a qualquer direito difuso, coletivo, estrito senso, individual homogêneo, dependendo do objeto do mandado de segurança. Não pode ser diferente. Aqui não é você tentar alargar entendimento, interpretar mais extensivamente, menos extensivamente. Não, é porque não dá para você, em processo coletivo, em direitos coletivos, em qualquer ação que seja, não
trabalhar os efeitos da sentença como é em qualquer processo coletivo. Isso é uma coisa elementar. Por isso que se não tivesse regulamentado essa lei, não tivesse trazido nada de artigo de processo de mandado de segurança coletivo, seria muito melhor, porque pelo menos não atrapalharia. Porque a pessoa que é ignorante, também em direito coletivo, vai querer interpretar esses dispositivos de acordo com sua literalidade. Coitado. Coitado. E aí termina por... E olha que vocês podem olhar livros de doutrina aí, vocês vão encontrar com essas barbaridades. Ah, o legislador só colocou tal coisa. E aos outros? E como é que é o mandado de segurança? Na pior das hipóteses, ele está dizendo que existe mandado de segurança contra direitos coletivos e individuais homogêneos. Pelo menos ele colocou esses dois. E como é que os efeitos da sentença é só com relação aos direitos coletivos em estrito senso? Meu Deus do céu. É muita ignorância. Terceiro, todos os mandados de segurança que tem no Supremo Tribunal Federal é só direito difuso. E direito difuso, os efeitos da sentença entre as partes só. E não tem canto nenhum aí na lei de mandado de segurança. E direitos individuais homogêneos, o direito coletivo, os efeitos da sentença, é só com relação às partes que participaram do processo. Então, os direitos individuais homogêneos, nenhum foi beneficiado, porque quem entrou com a ação não é titular do direito e ninguém foi beneficiado. O mandado de segurança era para quê? Para nada. O mandado de segurança era só para ajuizar e ninguém ser beneficiado. Olha, é de uma ignorância. Vocês não queiram saber. Então, na realidade, eu trabalho esses dispositivos para dizer a vocês, olha, o que deve ser lido aqui é o que tem no Código do Consumidor, é o que tem na ação civil pública que se aplica ao Código do Consumidor, é o que tem na doutrina nacional com relação à classificação dos direitos coletivos no Brasil. Isso é o que deve ser trabalhado, tá certo? Isso é o que se deve levar em consideração. O que está escrito aí foi um pobre ou alguns pobres ignorantes que botaram isso aí para dizer que o mandado de segurança estava regulamentando o mandado de segurança coletivo também, mas botaram qualquer coisa aí sem a menor logicidade, sem a menor completude e sem o menor entendimento em matéria de direitos coletivos e de um processo coletivo do sistema jurídico brasileiro. Eu espero, minha gente, que vocês, amanhã, vocês vão ser qualquer coisa que vai precisar de redigir, fazer, ou como juiz, ou como promotor, ou como advogado, ou como assessor, olha, assessor de qualquer pessoa, de um parlamentar, e que faça uma porcaria dessa, só não diga que foi meu aluno, pelo amor de Deus. Porque se disser, eu digo, ele era um tapado, porque eu expliquei tudo isso. Eu não vou medir. Tudo que eu estou dizendo com o burro que escreveu isso daí, eu digo com você que foi meu aluno. É o mesmo burro para mim. Não contemporizo. Pois é, Carlos Daniel Rossio. Eu não contemporizo. Porque, meu amigo, não é possível. Você paga uma matéria, o professor faz um esforço desgraçado para explicar. Não estou dizendo que você saia daqui fazendo, sabendo tudo. Mas, pelo amor de Deus, eu indico aí uma bibliografia, vá atrás das coisas, vá atrás do que eu disse, e, pelo amor de Deus, não bote essa burrice, jumentice dentro de um texto de lei, nem nada que você fizer, seja o que você for redigir. Eu estou dizendo porque o que se estuda aqui não é para fazer prova só. A prova, eu nem pergunto essas coisas na prova, não precisa. Essas coisas bestas demais, simples demais, eu nem boto em prova, certo? E botei a classificação, até que botei a classificação dos direitos coletivos. Quando eu botei a classificação dos direitos coletivos no Brasil e defini cada um das suas características, é exatamente para você não ignorar. Se você não botou, não sabe, meu amigo, é pior do que esse daí, porque esse daí eu contemporizo ainda quem fez esse texto de lei,
nunca viu um processo coletivo, nunca ouviu falar, pode até ser formado em direito a pessoa, mas não tem na faculdade, não tem. Mas aqui, vocês que foram alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não podem se excusar de cometer um erro tacanho, absurdo, medíocre desse e dizer que eu nunca vi falar nisso. Não venham com isso, não. Não existe essa hipótese. Certo? É por isso que eu chamo a atenção sempre dessas coisas relativas ao conhecimento, porque isso daqui não é só para a prova, não. E eu considero que vocês, mesmo não respondendo a prova de forma correta, mas, pelo amor de Deus, amanhã, quando vocês forem fazer uma coisa mais séria, que não seja só passar na faculdade, vocês não vão cometer essas aberrações, não. Porque vocês estão cometendo um erro grosseiro contra a humanidade. Esta lei é destinada a todos e ela é uma porcaria, porque ela não regulamentou nada de mandado de segurança coletivo. E quem escreveu esse besterol nesses 2 artigos é apenas um tapado em processo coletivo. Botou aí para não dizer que não tinha tratado da matéria. Bom, aqui no parágrafo 1º do artigo 22, aí diz que o mandado de segurança coletiva não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias, a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Esse parágrafo 1º, ele é uma reprodução adaptada do artigo 104 do Código do Consumidor e é também uma reprodução de um dos dispositivos que nós vimos aqui do mandado de injunção. Aliás, o mandado de injunção foi uma reprodução, porque esse daqui é o primeiro, que é de 2009, o mandado de injunção é de 2016. Tá certo? E lá também tem o detalhe. Agora, é uma reprodução adaptada por quê? Porque lá no artigo 104 do Código do Consumidor, nós estudamos e vimos que não há litispendência entre o processo individual e o coletivo, aqui também diz a mesma coisa, só que aqui diz qual é o processo, lá eu disse de uma forma genérica, qualquer processo, aqui eu estou dizendo, aqui nós estamos falando de mandado de segurança, não há litispendência entre o mandado de segurança individual e coletivo, e você pode se aproveitar da sentença do mandado de segurança coletivo, se você tiver entrado com mandado de segurança individual. Só que tem uma diferença aqui entre esse parágrafo e o artigo 104 do Código do Consumidor. Lá você basta pedir suspensão do seu processo individual e aguardar o julgamento do processo coletivo. Se ele for favorável, você já não precisa continuar. Aqui não é diferente. Aqui você tem que desistir do mandado de segurança individual. Certo? É a mesma coisa que tem também com relação ao mandado de injunção. No mandado de injunção, nós vimos a mesma coisa. Certo? Que também é preciso que você desista do mandado de injunção entre o mandado de injunção coletivo e o mandado de injunção individual. Nós vimos que o mandado de injunção, depois de regulamentado no sistema jurídico brasileiro, ele não está previsto na Constituição, mas por lei é possível o mandado de injunção individual e o mandado de injunção coletivo. Olha, ele não está previsto na Constituição. O mandado de segurança coletivo está previsto na Constituição e foi muito mal regulamentado pelo legislador. Ok? O parágrafo 2º do artigo 22 trata de uma questão meramente processual, dizendo que no mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Aqui é só dizendo que no mandado de segurança coletiva tem que ser dado, quando há pedido de liminar, tem que ser dada a oportunidade ao demandado, ao impetrado, à autoridade coatora, no prazo de 72 horas, são 3 dias, né? Esse prazo aí, para se pronunciar sobre essa liminar. Liminar, olha, você veja que essa lei é de 2009, não tem nada de atualizado. Nem a linguagem, utiliza a linguagem de liminar. Na outra parte da lei, no mandado de segurança individual, utiliza também a linguagem de 1950, não trouxe nada de novo. Pense num legislador
eu vou utilizar aqui uma expressão bem vulgar, mas publicável. O legislador fuleira. Nem atualizar uma linguagem no texto da lei dos institutos jurídicos modernos, atualizou. Você veja o legislador de 99, esse legislador aí é de 2009, 10 anos depois. 10 anos antes de 99, utilizou não a mais adequada e a mais atualizada linguagem para as liminares das ações de controle de constitucionalidade, mas utilizou medida cautelar. Medida cautelar é uma linguagem intermediária. A primeira foi liminar, depois medida cautelar, e a moderna, a mais atualizada, é tutela provisória. Então, vocês vejam, nem sequer uma linguagem que já era conhecida do legislador há 10 anos antes dessa regulamentação foi atualizada. Imagine se exigir de um legislador desse uma atualização de hoje, do Código de Processo Civil de 2016. Você veja, o Código de Processo Civil nessa época já estava em discussão. E se colocou, quando veio a se aprovar em 2015, se colocou uma linguagem bem moderna. Esse legislador da regulamentação dessa lei de mandado de segurança nem sequer teve o trabalho de olhar o projeto de lei do Código de Processo Civil para adaptar a linguagem. Ainda é utilizado liminar lá no artigo 7º dessa lei e é utilizado aí no mandado de segurança coletivo. Isso é um legislador pé de chinelo. Isso é um legislador que não... ele apenas desincumbiu-se do papel de ser o relator dessa matéria, desincumbiu-se do papel que ele recebeu de ser o relator dessa matéria no Congresso Nacional. Só fez desincumbir-se, não fez nada. E o que tinha que fazer com relação ao mandado de segurança, não colocou nem o que tinha na Constituição, nem na jurisprudência do Supremo. Você veja que pobreza, que papel mais vergonhoso foi produzido nesse texto de lei. Tá certo? É só o que eu deixo, mas o texto de lei não é só do mandado de segurança coletivo, não. A própria da lei não foi atualizada na linguagem nem dos dias atuais. A lei todinha só foi uma reprodução de tudo que foi feito em 1950. Meu Deus. Liminar ainda, a expressão liminar ainda. Para vocês terem uma ideia, tá? Por que eu estou dizendo isso? Para chamar a atenção que uma pessoa... Isso daí foi feito por um estagiário ou por um... E até o estagiário é responsável, recebe de mim essa mesma carga. É um estagiário que não conhece nada, não sabe de nada também. Vocês aí, como estagiário que estiverem nos cantos, também, não façam isso, não. Entendeu? Tá vendo? Porque é um papel feio. Significa que você é um estagiário ainda da década de 50. Você não é um estagiário que está estudando nada hoje. Tá vendo? Essas coisas todas precisa a gente ter cuidado. Tá bom? Então, aí está visto a questão do mandado de segurança em rápidas pinceladas aí, só para a gente ter umas ideias e vocês saberem como é que a matéria está sendo tratada aí, e como foi regulamentada, que não foi, na realidade termina sendo não regulamentada pela lei, embora tenha se dito que houve a regulamentação. Certo? Antes dessa lei, olha, essa lei foi regulamentada, essa lei é de 2009. A Constituição é de 88. Vamos dizer, foi do final de 88, 89, ela estava em vigor. Em 89 já foi utilizado dezenas de mandados de segurança do Supremo Tribunal Federal. Menos de um ano da Constituição, vários mandados de segurança coletivos foram utilizados no Supremo Tribunal Federal. Essa lei foi regulamentada quantos anos depois da Constituição? 20 anos, né? 20 anos depois da Constituição. A Constituição é de 88, 21 anos. 20, quase 21 anos. Quase 21 anos. O Supremo Tribunal Federal, desses 21 anos, o Supremo há 20 anos já tinha mandado de segurança coletivo no Supremo Tribunal Federal.
porque em 99 já tinha mandado de segurança coletiva no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal aplicou o mandado de segurança coletiva de forma a mais perfeita desde os primeiros que foram lá impetrados. Diferentemente do que ele fez com o mandado de injunção, que eu expliquei também já por quê. O mandado de segurança ele não teve dúvida, porque ele já conhecia o mandado de segurança individual e já conhecia mais ou menos como era a questão dos direitos coletivos, então não teve dúvida. O mandado de segurança impetrado na busca dos direitos difusos, que são 99% do mandado de segurança lá, aplicou-se do mesmo jeito. Não se olhou um mandado de segurança que tem dezenas, centenas, milhares ajuizados no Supremo Tribunal Federal. Aí já tinha 20 anos da Constituição. Já tinha 20 anos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não se olhou para fazer essa regulamentação. Estão vendo aí? Isso não deve ser papel de quem é responsável por algum exercício de atividade de qualquer função na vida, viu, meu gente? O desgraçado do relator é quem leva a culpa. Agora, quem deixou de fazer foi um estagiário, um assessor, e o que vocês já são. Viu? Tem só esse detalhezinho. E vocês é que ficaram com a pecha de burros aí. Vocês que eu digo, eles lá. E se vocês fizerem, fica com a mesminha em qualquer época da vida. Não é possível que se trabalhe dessa forma. Ok? Bom, minha gente, outro assunto que nós temos, vamos dar uma olhada nele, se Deus quiser. Vamos dar uma iniciada logo hoje, que ainda temos aqui uns 20 minutinhos, uns 20 a 25 minutos, dá para a gente ver um bocado de coisa. É o da lei 12.846. Essa lei é a famosa lei conhecida popularmente como Lei Anticorrupção das Empresas. Se você botar essa denominação no Google, o Google pesquisa com essa denominação, mas se você botar também de responsabilização, a lei de responsabilidade das empresas contra atos do poder público, essa é a denominação correta, técnica, certo? Lei de responsabilidade das empresas ou da pessoa jurídica contra atos ilícitos do poder público, tá certo? Esta lei é a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, que só entrou em vigor na forma da lei, só adquiriu eficácia em 2014, que ela teve 6 meses de vacácio legis, tá certo? Ela é uma lei que guarda muitas identidades com a lei de improbidade administrativa. Eu falei bastante, quando falei da lei de improbidade administrativa, com relação a essa lei, certo? Fazendo determinadas comparações, e principalmente hoje, com a nova lei de improbidade administrativa, uma coisa que ficou bem esclarecida lá na lei de improbidade administrativa. Apesar da ação de improbidade administrativa poder ser utilizada contra pessoa jurídica, esse dado é muito importante. No entanto, se o fato imputado a uma empresa, descrito lá como ato de improbidade, se ele tiver descrito aqui, nesta lei, como ato de responsabilidade civil da empresa contra a pessoa jurídica, direito público, não se aplica a lei de improbidade administrativa, e sim esta lei 12.846. Tem um dispositivo na lei de improbidade administrativa exatamente nesse sentido, tá certo? E eu expliquei essa situação, inclusive dizendo que antes da lei de improbidade administrativa tratar desse tema, que só foi ser tratado agora na reforma que houve da lei 8429, eu dizia já para as outras turmas que esse era um assunto que precisava ser regulamentado, disciplinado,
porque eu entendia que, mesmo antes de regulamentar, se uma empresa respondesse por um ato que está previsto na lei de responsabilidade das empresas contra o ato do poder público, ela não podia responder pelo mesmo ato lá na ação de improbidade administrativa. Isso é uma lição elementar em matéria de direito sancionatório. O legislador veio dizer exatamente o que eu dizia. Já antes, pode olhar nas gravações que tem minhas, lá no YouTube. Pegue aí as gravações de aula, teve aula no ano 2020, né? E do primeiro semestre de 2021, porque a lei é só de outubro do ano passado para cá. Pegue essas gravações do primeiro semestre de 2021 e do ano de 2020. Pegue e confira o que eu dizia e o que eu disse, não está gravado lá desse jeito, certo? Aí o legislador veio e colocou. E muitas outras coisas que eu falei agora que essa lei nova trouxe, que eu já falava para as outras turmas e já falava antes de existir o texto da lei. Vocês podem ir para lá. E se vocês quiserem fazer um teste comigo, eu adoro esses pesquisadores, as pessoas curiosas que fazem isso, tá certo? E vem me dizer que é mentira, tá certo? Eu já desafiei um bocado de gente até agora. Ninguém vem dizer, mas pode ficar à vontade. Professor, conferi todas as aulas de lá, não vi isso, não. É mesmo? Vamos lá, eu vou mostrar. Tá certo? Bom, esta lei, ela lá já diz o seguinte, esta lei, olha, logo no artigo 1º já vai dizendo, dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Olha o detalhe aí. Primeiro, essa lei ela utiliza uma linguagem bem diferente da linguagem clássica do processo administrativo e do processo sancionatório. Ela dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil. É como se fosse dizendo que responde sobre a responsabilidade. Ela preferiu responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. E a administração pública, tanto nacional como estrangeira. Esse artigo já tem uma série de informações. Primeiro, ela cuida de uma responsabilidade administrativa. Segundo, de responsabilidade civil de pessoas jurídicas. Então, pode ser no âmbito administrativo e no âmbito civil. Segunda responsabilidade é objetiva. Olha aí o detalhe. Objetiva, aí nós estamos tendo uma informação que se contrapõe a tudo da ação de improbidade administrativa. Na ação de improbidade administrativa, é uma ação de responsabilidade subjetiva. Esta ação aqui, ou esta responsabilidade aqui é objetiva. Diferença, professor? Na responsabilidade subjetiva, você tem que comprovar a culpabilidade, que lá, agora com a nova lei, é só o dolo. Muita gente na prova botou culpa e dolo. Aliás, vergonhosamente, eu vou dizer, viu, minha gente? Entre 6 a 8 provas da turma da noite, utilizaram o texto da lei de probidade administrativa antiga. Por isso que botaram no artigo 10 ainda, culpa e dolo. 8 a 10 provas. De 6 a 10 provas. Eu vou até contar direitinho para você ficar sabendo. Minha gente, não tiveram sequer o trabalho de olhar o texto da lei publicado. Se não queria utilizar o meu, o que está lá que eu utilizei, o do Planalto. Aí pega um texto velho, sei lá, copiado de alguém, sei lá como, por quê. Aí não vai nem conferir. Um bom amigo de vocês, ou amiga, passou para vocês uma coisa errada,
e vocês pegaram e copiaram o errado e não foram sequer conferir. Fulano, aí foi 8 pessoas também que não deve ter assistido nenhuma aula minha, porque podia dizer, olha, pelo amor de Deus, o professor assistiu uma aula. Não deve ter assistido, logicamente, nenhuma aula, né? Eu sei logo. Olha, aqui é o seguinte, isso aqui está mudado. Pois olha, aí cita o artigo 10A, copia o artigo 10A, meu Deus do céu, revogado. Aí o artigo 12 bota 4 incisos. Minha Nossa Senhora, olha, essa vergonha só fica só para vocês aí, porque eu não vou dizer a ninguém, tá certo? E fica numa prova que é na faculdade, vocês ainda como estudantes. Espero que isso vocês não cometam, olha, numa atividade na vida. É vergonhoso para mim. Maria, um negócio desse eu morri se eu tivesse feito como aluno. Mas tudo bem. Cada um também faz o curso com o interesse que acha que deve fazer. Não estou ligando para isso, estou fazendo isso aqui só para terminar. Essa matéria também não me interessa. Não me interessa. Essa matéria não interessa. Claro que interessa, porque eu falo de tudo aqui. Porque se for de processo civil, tem responsabilidade civil. Se for de processo penal, se você gosta de direito penal sancionatório, é só de penal sancionatório. Se é direito administrativo, direito administrativo. Se é de campo de responsabilidade de coisa civil, tudo, essa matéria fala de tudo. Em matéria de direito privado, consumidor, qual é a matéria que você gosta, pelo amor de Deus? Porque consumidor, tributário, administrativo, civil, mais uma série de meio ambiente, tudo essa matéria envolve. Tudo. Eu quero saber o que é que você... E uma coisa dessa, essa responsabilidade dessa lei de improbidade abrange, se você pegar aqueles incisos do artigo 9º a 11, abrange tudo que você pensar e imaginar. Bom, agora mesmo, por exemplo, aqui são 43 pessoas, eu acho que nessa turma da noite tem 17 assistindo aí. Então, não sei se alguém vai mais assistir isso daí. Nenhum, imagino. A mesma coisa aconteceu. É a mesma coisa, tá? Lá, eu dou uma aula presencial, são 40 e tantos alunos. Nunca tem 30 alunos na sala de aula. Nunca tem 30. Por isso que quando disseram, professor, o senhor vai botar mais de 50 alunos lá no departamento, eu digo, pode botar 100. Nunca vem a metade da turma. Para mim, pode botar 100. Não, porque essa sala só cabe 40. Digo, tem quantos aí tem inscrito? Tem 50. Digo, pode botar 60. Que não vai lá nunca. 40, não passa. Se tem 60, nunca vai 40. Como eu provo que não vai, nem nunca vai mais de 2/3 para uma aula de qualquer matéria. Entendeu? Aí é por isso, minha gente, que se comete essas aberrações todas que eu falo todo dia. Mas essa, numa prova, você bota... A mais difícil hoje é encontrar, porque para encontrar um texto da lei revogada é uma luta. Aí a pessoa vai e bota numa prova. 8 ou 10 alunos bota na prova o texto revogado da lei. Rapaz, pelo amor de Deus. É como se eu fosse um papangu de viola, não fosse ler todas as provas tudinho. Coitado, vocês têm, pelo amor de Deus, tem pelo menos um senso de um pouco de... Eu sei que talvez nenhum desses que fizeram também está aqui, não estão escutando, não vão saber não, mas tivesse pelo menos um, pelo amor de Deus, tem esse senso crítico, pelo amor de Deus. A vida não é isso, não. Chega e empurra assim uma coisa. Aí aquela história também, as provas não saíram lá com as notas muito boas, não. Por quê? Porque primeiro acontece um bocado de gente desse jeito. 6/8 lá, dá o quê? Dá 20%. Logo da turma. Num erro crasso desse.
Depois um bocado de gente bota aquela história de escrever 20, 30 páginas, achando que não adianta. Não, tem muita prova de 20, 30 páginas que não passou 5,6, não. Para que escrever 20, 30 páginas? E tem outras provas de 6, 7 páginas que tem 6, 7 pontos. Você veja como é interessante. E tem. Repare como é relativo. Aí você enche 20 e tantas páginas de assuntos que não tem nada a ver, só para copiar e copiar. Minha gente. Vamos para frente, vamos para frente. E atrás vem gente. Aí mais na frente vocês vão sentir a dificuldade da vida. Então, olha, a responsabilidade aqui é objetiva. Esse fato é muito importante. E aí aplica-se na forma do parágrafo único o disposto nesta lei às sociedades empresárias e às sociedades simples. Aí indica todo tipo de sociedade, de pessoa jurídica societária. Personificadas ou não, independente da forma de organização, modelo societário. Aí aqui define no parágrafo único quais as espécies de sociedade, tá certo? E pode sofrer sanções em razão de praticar alguns dos atos que nós vamos ver aqui na frente. E no artigo 2º vai e enfatiza esse aspecto. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente. Responsabilidade objetiva significa que não se comprova o elemento subjetivo, dolo ou culpa. Os 3 elementos para uma responsabilidade objetiva são ocorrência do fato, uma lesão causada em razão do fato e o nexo causal entre o fato e a lesão. Esses são os 3 elementos de uma responsabilidade objetiva, certo? Culpa ou dolo, isso não se prova, não se exige numa responsabilidade objetiva, ok? Mas aqui só com relação à pessoa jurídica. Aliás, isso é um dado que eu vou dizer. Toda a responsabilidade objetiva que tem no sistema jurídico brasileiro, da Constituição, as leis, inclusive incluindo o Código do Consumidor e Código Civil, e tudo que você imaginar, são de pessoas jurídicas. E só existe responsabilidade objetiva contra pessoas jurídicas. E não existe responsabilidade objetiva de pessoas físicas em nenhuma das responsabilidades existentes no sistema jurídico brasileiro. Nem no Código do Consumidor. O Código do Consumidor, inclusive, faz as diferenças das responsabilidades objetivas e subjetivas e pode olhar. Olhar, que eu digo, é fazer interpretação, porque também não está dizendo aqui é uma responsabilidade objetiva, ali é uma responsabilidade subjetiva. Para se você ler e distrair a ideia. Até em matéria de consumo, responsabilidade médica. Não existe um erro médico objetivo praticado pelo médico, mas existe responsabilidade objetiva em erro médico da pessoa jurídica. São essas coisas assim. Só uma regrazinha você resolve 500 mil problemas, se você tiver tempo para as coisas. No sistema jurídico brasileiro não existe responsabilidade objetiva de pessoa física. No sistema jurídico brasileiro existe responsabilidade objetiva de muitas coisas para a pessoa jurídica. Certo? Muito interessante isso aí. É uma coisa que ajuda muito a compreender. Agora, decisões erradas, e leituras erradas, e doutrina errada, aí eu não estou contando com isso, não. Eu estou contando com uma coisa que é certa. Certo? Estou contando com o que é certo. Estou contando com o acervo que tem de interpretação, de aberração, de quem diz isso, aquilo outro, é muito grande, mas não tem nada. Isso em qualquer campo, civil, administrativo, tributário, penal, o que você imaginar. Em qualquer área. O que você imaginar. Certo? Uma dicasinha aí. Só isso daí já dava um livro de 2.000 páginas. Bom, então as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil, tá vendo? Pelos atos lesivos previstos nesta lei. Os atos lesivos estão previstos lá no artigo 5º, nós vamos ver aí. Em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não, quer dizer, em benefício dessas pessoas jurídicas, né? Dessas empresas, em benefícios
próprio de seu ou seja exclusivamente em seu interesse ou seja no interesse de terceiros também. A responsabilização, olha, o legislador chama o tempo todo, responsabilização, não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Olha, professor, e se alguém, pessoa física, for responsabilizado, tiver agido também, não exclui. Agora, preste atenção aqui. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. Referida no artigo 4, quer dizer, os dois podem ser responsabilizados. Só que o parágrafo 2º desse artigo 3º diz: os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Olha, quando entra, aquilo que eu terminei de dizer, quando entra a pessoa física na história, a responsabilidade já não é mais objetiva. Estão vendo aí o detalhe? Já não é mais objetiva, a responsabilidade já é subjetiva. Esse parágrafo 2º do artigo 3º já é um indicativo daquilo que eu falo para vocês. Quer dizer que uma pessoa, olha, veja a pergunta como é interessante. Uma pessoa física pode praticar um ato também dessa lei, responder como uma pessoa jurídica por um ato previsto no artigo 5º desta lei, não é, professor? Pode. Só que a pessoa jurídica vai ser a responsabilidade objetiva e a pessoa física vai ser subjetiva, de acordo com o grau de sua culpabilidade. Significa dizer que você terá que ter agido de forma dolosa ou culposa. Como não tem a forma culposa é a forma dolosa. Estão vendo? O que eu tinha terminado de dizer o legislador logo em seguida já vai fazendo uma distinção das coisas, para não misturar as coisas. Estão vendo como é interessante? O sistema é assim. Isso é uma ideia do sistema. Ok? Bom, artigo 4º, subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Aí esses parágrafos do artigo 4º, eles apenas diz como essa responsabilidade e em que grau dessas pessoas... quando há essas alterações de contrato, transformação, incorporação ou fusão, como é o grau de culpabilidade, ou de culpabilidade não, de efeitos que lhe produz, tá certo? Agora, vem o capítulo 2 da lei, que é o artigo 5º, e aí diz o seguinte, olha, constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo 1 do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Aí vem a enumeração do inciso 1 ao inciso 5º e com 4 alíneas, não, 7 alíneas no inciso 4, tá certo? Estes são os atos lesivos, ou estes são os objetos desta ação de responsabilidade das empresas com relação a atos ilícitos contra o poder público. Quais são esses atos ilícitos, professor? Esses daí que estão descritos no artigo 5º, ok? Esses incisos e esse artigo 5º, ele só tem esse artigo 5º, viu, minha gente? Como a responsabilidade é objetiva, o legislador não levou em consideração uma classificação que ele fez com relação aos atos de improbidade. Nos atos de improbidade, ele dividiu em 3 subespécies, do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11, tá certo? Aqui não. Aqui o legislador levou em consideração só esses atos do artigo 5º, tá certo? Mas desse artigo 5º resulta atos que levam a quê? Que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública, olha, atente contra o patrimônio público, artigo 10 lá, os princípios da administração pública, artigo 11, e contra o comércio internacional assumido pelo Brasil, assim definidos, tá certo? Então, aqui,
quando causa prejuízo, tá certo? E quando afronta os princípios. E aí é prometer, oferecer vantagem devida, comprovadamente financiar, custear e patrocinar qualquer prática de atos ilícitos, comprovadamente utilizar da interposta pessoa para ocultar ou dissimular atos praticados contra a administração. E com relação às licitações de contrato, o poder público contrata demais com tudo que é de empresa, aí vem tudo que é da espécie de contrato de licitação, vem para dentro da lei. Por isso que esse inciso 4 se desdobra em 7 alíneas, tá certo? Que é fraudar a licitação, impedir, perturbar, frustrar, afastar, criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar da licitação, obter vantagem e benefício indevido de modo fraudulento, manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro. Tudo isso está dentro de contrato de licitação. E o inciso 5, dificultar a atividade de investigação e fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos e TV em sua atuação. Isso tudo são coisas que empresas, grandes empresas, etc., praticam sempre no Brasil, né? E contra autoridades estrangeiras, etc. Então, olha, são esses atos que a gente vai continuar na próxima aula com essa lei, vendo aqui algumas outras coisas a respeito da peculiaridade desses atos. E aí, essa lei é interessante porque ela tem uma responsabilização administrativa no campo administrativo e tem uma responsabilização no campo civil, que é através de processo judicial. A responsabilização administrativa é de um processo administrativo. A responsabilização civil é através de um processo judicial, porém sancionatório. Estão vendo aí o detalhe das coisas como são? Muito interessante. Então, essa lei, eu vou fazer só dar rápidas informações a respeito para vocês, porque eu quero fazer, na última aula, demonstrar a questão do sistema jurídico processual coletivo, a que ponto ele chegou com relação à estrutura desse processo. E aí é por isso que tem o processo estruturante, o processo administrativo sancionatório, e vai por aí afora. Processo de responsabilização, várias denominações hoje, todo mundo meio perturbado, tumultuando as coisas, e aqui é fácil de explicar tudo isso que é utilizado de forma individualizada em situações concretas, e a gente aqui tem uma sistematização desse assunto que aí revela uma forma muito boa de se compreender essa linguagem que é utilizada hoje com relação a muitos obras e livros e cursos que se faz por aí, não sabe por quê. Tudo com base no processo coletivo, por incrível que pareça. Certo, minha gente? Vamos ficar por aqui hoje, né? É o seguinte, eu já estou no quinto dia da minha da minha Covid. Eu não sei se segunda-feira eu vou fazer daqui para outro exame, tá certo? Se por acaso eu não puder dar aula, eu aviso aqui para lá, mas isso é virtual. Mas eu espero que segunda eu já possa dar aula presencial, se não tiver mais com o tal do vírus, tá bom? Mas, em todo caso, se não tiver presencial, a gente faz virtual, tá bom? Fica gravado aí, tá bom? Tá certo? E espero também que... Normalmente são 9 dias de afastamento. Nossa! Então, provavelmente, segunda-feira eu vou ter que... Enfim, mas então já tem gente aí com medo. Se eu for, ninguém vai aí. Ora, mais da metade da turma não vem para aula virtual, deve ser com medo de pegar a Covid, né? Imagina aí, o senhor bom já não vai, né? O povo na aula virtual o pessoal não vem, deve ser com medo, eu imagino. Eu acho que eu vou resolver dar essa aula de segunda-feira virtual, porque pelo menos vem aí um terço da turma, porque se for presencial, eu já sei que ninguém vai pisar lá.
Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal. Então, um abração, felicidade. Boa noite, professor. Boa Melhoras. noite. E até segunda-feira de virtual, porque agora avisa o pessoal que não pega virtual, não pega, não. Avisa aí. Agora eu vou botar o aviso na turma que a aula vai ser virtual, que não pega, não. Pelo menos até hoje eu não ouvi falar que uma aula virtual pega. Mais da metade da turma não ia assistir a aula. É danado um negócio desse. O pessoal está reclamando aí que eu estou aí do seu lado sem máscara, viu? Pois é. Aí é danado. Tá bom, pessoal. Um abração, felicidade para todos Boa vocês. noite, melhor, professor. Tchauzão. Boa noite, professor. Um abraço. Tchau, tchau. Vai, tchau.